crianças já foram para a classinha, para a aulinha? Eu sempre me atrapalho com isso já. Ah, então está aqui. Que Deus abençoe as crianças, que tenham um ótimo tempo de aprendizado da Palavra de Deus. Deus abençoe nossa professora. Queridos, eu, sinceramente, não me lembro quantos livros eu li com os meus filhos, livros de contos, que terminavam com a expressão "e viveram felizes para sempre". Não sei quantos. Eu já perdi a conta também do número de filmes que eu assisti, que quando terminam, com os créditos subindo, a mensagem transmitida do filme é: "e viveram felizes para sempre". A mensagem é a mesma. E o que eu fico pensando cada vez que me deparo com um livro que fala sobre isso, ou com um filme que termina com esse conceito, é: viveram? Realmente viveram felizes para sempre? Será que o príncipe encantado nunca teve uma crise de sapo no casamento? Nunca mais? Será que a bela adormecida nunca roncou no casamento? Nunca? Será que o cabelo de Rapunzel não embaraçou algumas vezes, não tinha caspa? Será que viveram felizes para sempre? Bom, a verdade é que todos nós desejamos viver felizes, ou não? Desejamos. A verdade é que a maioria das coisas com as quais nós nos engajamos todos os dias, nós nos engajamos com essas coisas porque estamos buscando felicidade. Quantos aqui nessa noite querem ser felizes? Por favor, levante sua mão. Ah, tem um ou outro que não quer, mas tudo bem, você é um caso à parte. Nós desejamos felicidade e fazemos as nossas escolhas: onde vamos morar, onde vamos trabalhar, com quem vamos conviver, onde vamos congregar, seja o que for, baseados nesse conceito puro e simples: eu quero ser feliz. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de felicidade, desde o Antigo Testamento, ou no livro dos Salmos, ou no livro de Provérbios. Mas eu gostaria de, nessa noite, que nós tivéssemos a oportunidade de nos concentrarmos naquilo que Jesus falou a respeito de felicidade. Jesus falou algumas coisas, e aliás, eu ouso dizer que o conceito que Jesus nos apresenta de felicidade é aquele que realmente significa viver feliz para sempre. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Antes de fazermos a leitura, que se dará a partir do versículo 20, vamos nos situar um pouco no contexto histórico dessa passagem. Lucas nos oferece um resumo do ministério de Jesus. Versículo 12 até o versículo 16, ele nos fala como é que se deu a seleção dos apóstolos, como é que Jesus escolheu quem seriam os seus missionários, os seus discípulos. Do versículo 17 até o versículo 19, nós temos um resumo do ministério de Jesus, libertando, curando, e como Jesus se interessava pelas pessoas. E então Lucas, nesse resumo, leva Jesus até uma planície, nos leva a todos até essa planície, e começa com um discurso muito conhecido de Jesus, que diz assim, a partir do versículo 20: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai,
porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ora, nós sabemos que a nossa sociedade fala de um tipo de felicidade que promete durar para sempre, mas não dura. Pode oferecer alguns pequenos momentos de prazer, drogas, álcool, promiscuidade sexual, dinheiro, fama, glória. Todas essas coisas podem trazer, eu não nego, algum momento de prazer, algum momento de realização pessoal, mas felicidade para sempre, nada, nem ninguém traz. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus fazendo uma afirmação contundente sobre felicidade. Ele fala, bem-aventurado. A palavra bem-aventurada, aliás, a nossa tradução é makarios no grego, e literalmente significa mais do que feliz. Felicidade para sobrar. Felicidade que transborda. Felicidade que contagia. Agora nós estamos diante da situação que devemos escolher se nós vamos querer continuar tendo e buscando felicidade de monopólio de banco imobiliário. Lembra do joguinho? Que você ganha aquele dinheirinho e aí você pode acreditar que é milionário com aquele dinheirinho. Você põe no seu bolso, eu estou milionário! Até que você tenta comprar um geladinho com aquele dinheiro. E você descobre que você não tem nada. A menos que nós sejamos muito pueris, muito infantis, muito criança, nós vamos querer viver uma vida de milionário com dinheirinho de banco imobiliário, de monopólio. Não. Se é para ser rico, quer ser rico com dinheiro de verdade, ou não? Se é para ser rico, é com dinheiro que funciona. E por que não deveria ser assim com a felicidade? Se é para ser feliz, eu quero ser feliz de verdade. Nessa passagem nós nos deparamos com o que nós chamamos tecnicamente de a versão lucana das bem-aventuranças. A primeira pergunta que a gente tem que resolver nesse texto é se esse texto descreve exatamente o mesmo episódio de Mateus capítulo 6. Eu diria que não descreve o mesmo episódio, mas descreve a mesma mensagem. E por que eu chego a essa conclusão? Veja o versículo 17, por favor. Aqui diz assim: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam os seus muitos discípulos e grande multidão. O texto diz que Jesus fez o quê? Ele desceu. Abra, por favor, em Mateus, no capítulo 5, primeiro Evangelho, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Bom, Mateus, a versão mateana das bem-aventuranças, nos diz que Jesus fez o quê? Subiu. A versão lucana diz que Jesus fez o quê? Desceu. Bom, aqueles que gostam de criticar a Bíblia sem parar um pouquinho para pensar, vem aqui uma contradição. Mas não há contradição alguma, porque é evidente na Bíblia que Jesus repetia os seus ensinamentos. Você encontra várias vezes Jesus repetindo seus ensinamentos em contextos diferentes, em situações diferentes. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 6 afirma a importância da repetição dos ensinamentos. Jesus repetia, os judeus repetiam, os rabinos repetiam, os apóstolos repetiam seus ensinamentos. Pedro mesmo escrevendo, ele disse assim: olha, eu vou relembrar vocês, quer dizer, eu vou contar a mesma coisa, o mesmo ensinamento de novo. É por isso que nós, na igreja bíblica, nós repetimos os ensinamentos. Não é porque um dia a gente acordou e falou: o que vocês acham de a gente começar a repetir? É porque nós sabemos que para inculcarmos a palavra de Deus, nós precisamos repetir, repetir, repetir. Então veja só, se você sair daqui hoje à noite, for para casa e colocar lá no Evangelho segundo o Facebook em São José, você vai dizer que a mensagem dessa noite é bem-aventuranças dos joseenses.
Mas os irmãos que ouvirem essa mensagem em Suzano, vão colocar lá no evangelho dele, segundo o Facebook de Suzano, dizendo, as bem-aventuranças dos suzanenses. Mas não há contradição, porque as duas informações são verdadeiras, só que cada uma delas se deu num contexto e numa experiência específica. Em Mateus nós sabemos que há uma diferença também. Mateus usou mais de 100 versículos para registrar o chamado Sermão do Monte. E já o Lucas usa aproximadamente 30 para apresentar o que nós chamamos de o Sermão da Planura, ou da Planície. Resolvida a questão técnica, o ponto mais importante aqui é felicidade que sobra, felicidade que transborda. Existe isso? Você gostaria de receber um negócio desse? Você gostaria de ter isso na sua vida? Oh, Jesus disse que é possível. Mas muito cuidado. Porque quando Jesus vai tratar desse assunto, ele vira nosso mundo de cabeça para baixo. Jesus acaba com o nosso senso comum do que nos dá felicidade. Quer ver? Vamos fazer um teste rápido. Na vida, é melhor ser pobre ou ser rico? O que você acha que ajudaria mais? Ah, pode falar, não vai cair um raio na sua cabeça. Ser rico, ué! Ué, se eu puder escolher entre um ou outro, é melhor ser rico, melhor ter dinheiro. Você vai ser, é o senso comum. Na vida, é melhor ter fartura ou ter escassez? Abrir o armário lá, igual aqueles desenhos, tem só a morte com a foice na mão. Claro que é melhor ter escassez, não é? Abre o armário, abre a geladeira, pode escolher ter fartura, ter abundância. Na vida, é melhor viver chorando, triste ou viver alegre e feliz? Alegre e feliz. É o senso comum. Na vida, é melhor que as pessoas gostem de nós ou nos detestem? Gostem de nós. Chegar no bairro, e aí, parceiro, tudo bom? Esse é o senso comum. Aí vem Jesus e fala, agora eu vou falar para vocês de uma felicidade que não tem fim. E ele começa, mais do que feliz, pobre. Mais do que feliz quando você não tem o que comer. Mais do que feliz quando você chora. Mais do que feliz quando você é perseguido. Virou meu mundo de cabeça para baixo. E aí nós temos que pensar então. Jesus está falando de absolutos aqui. Esses são absolutos. Quer dizer, Jesus prefere que a gente viva como pobre. Jesus prefere que a gente viva com escassez. Jesus prefere que a gente viva chorando. Jesus tem uma fascinação pela tristeza. Jesus prefere que a gente seja perseguido e detestado. Porque se for, é só começar a brigar com o vizinho, arrumar confusão no trânsito, arrumar confusão com a sogra. Hoje não é difícil. O que Jesus quer dizer? Vamos comparar alguns textos do Novo Testamento que eu acredito que podem nos ajudar a ter uma maior clareza de qual é o verdadeiro ensino de Jesus sobre a felicidade que dura para sempre. Vamos considerar o seguinte. Nós sabemos que Jesus, o próprio Jesus, ele tinha amigos que o ajudavam, não é verdade? Mas vamos por parte. Abre em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16. Se você encontrou, diga amém. É difícil, né? Pedro é pequenininho, não sei. A palavra de Deus diz assim: se algum de vocês, ou se algum de vós, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio
desse nome. Não é qualquer sofrimento, não é sair daqui procurando enrosco, problema. Aliás, algumas vezes a gente está enfrentando problema, enrosco, dificuldade, não é por causa do Evangelho, é por causa das nossas burrices. Não é? Ou eu sou o único burro aqui nessa noite? Nós fazemos escolhas erradas e acabamos sofrendo. Não é esse sofrimento que Jesus está falando, mais do que feliz você é quando você meteu os pés pelas mãos. Não. Jesus está dizendo, quando você fez tudo certo, quando você fez o que é justo, quando você fez o que é correto, quando você foi amigo, quando você foi leal, quando você ajudou, e assim te viraram as costas, e te apunhalaram, e exploraram você, nessa hora, alegre-se, porque Deus está vendo a sua vida, e Deus é o justo juiz de toda a terra. Veja diferente. Quando nós fazemos o certo, o justo, e ficamos com a expectativa de que sempre nos devolvam o justo e o certo, todo mundo faz isso, até o descrente faz isso. Mas quem conhece a Deus, quem conhece a Jesus, pensa diferente. Se eu fiz tudo o que é certo e recebi a maldade de volta, então é hora de me alegrar, porque Deus é o justo juiz de toda a terra, e Ele vai me recompensar. Mas Jesus diz mais. Por exemplo, abra em Lucas capítulo 8, para a gente considerar um pouquinho a questão da pobreza. Lucas capítulo 8 diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Eram mulheres ricas, mulheres abastadas. Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz, um discípulo dele, chamado José de Arimateia, que era um discípulo secreto, né, 1007, assim, que seguia Jesus secretamente, ninguém sabia. Mas quando Jesus morreu, ele se revelou. Teve coragem, hein? Ele passou uma vida inteira ali se escondendo, com medo, e quando Jesus morreu, ele virou homem mesmo. Foi lá e disse assim: eu sou seguidor dele. Era um homem rico, ele tinha um túmulo novo, nunca ninguém tinha sido sepultado, num lugar privilegiado. Um túmulo que tinha sido escavado numa montanha, novo, um homem rico. E nós sabemos que a igreja do Novo Testamento tinha em sua comunidade muitos ricos. Como é que sabemos disso? Veja a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. Amém? A palavra de Deus diz assim, capítulo 6, a partir do versículo 17: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. Veja a orientação do apóstolo Paulo aos ricos daquela igreja. Não coloque a confiança na riqueza, coloque a sua confiança em Deus. O problema não está no que está guardado no bolso, o problema é o que está guardado no coração. Em quem você confia? Meus queridos, nós não precisamos temer a economia, nós não precisamos temer as forças políticas que orbitam à nossa volta. Nossa confiança está em Deus. Nós confiamos em Deus. A ideia que Jesus diz assim: você é mais do que feliz quando é pobre. Mateus talvez nos ajude a entender melhor isso, a versão mateana.
Porque Mateus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra que ele usou para pobre de espírito é paupérrimo. É alguém que olha para si mesmo e diz assim: eu não tenho recurso nenhum, eu dependo de Deus totalmente. Amanhã é segunda-feira. Você tem desafio, não tem? Você tem desafios para honrar, você tem objetivos a cumprir. Em quem você confia? Quem você confia que estará com você amanhã? Em quem você confia no seu dia a dia? Você confia no gerente do banco? Você confia naquele funcionário, na peça publicitária? Em quem você confia? O convite do Evangelho é: se você confiar em Deus, você é mais do que feliz. Confiar em Deus. Mas o que dizer ainda quando Jesus fala de escassez? Bem-aventurados que estão com fome, porque serão saciados. Será que Jesus gostava que as pessoas passassem fome? Não. Vocês lembram muito bem quando Jesus foi tentado pelo diabo? Lembram da história? Jesus passa 40 dias de privação, sem comer, diz assim o texto, e teve fome. Depois de 40 dias, teve fome. Satanás aparece para ele. E me impressiona o cinismo de Satanás. Satanás, ao invés de aparecer e falar: olha, Jesus, você é um filho de Deus, faz uma churrascaria aqui, chuta o pau da barraca, você merece, são 40 dias. Não, ele veio com um pouquinho, olha, pãozinho. O pão era o alimento básico, era o feijão com arroz da turma. Ele falou: é o básico, Jesus, transforma pedra em pão. Você está com fome, que mal, é só uma espiadinha, uma coisa pequenininha, vai, Jesus. O que respondeu Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas noutra ocasião, quando o povo estava em volta de Jesus faminto, acompanhando, Jesus se preocupou que aquele povo não tinha onde comer e multiplicou pães e peixes. Ele saciou a fome. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que existem momentos na vida que é melhor deixar a pança vazia. Existem momentos na vida que é melhor sofrer tristeza momentânea. Existem momentos na vida que é melhor passar a crise financeira. Que na vida não vale tudo para a gente buscar felicidade. Porque o maior patrimônio de felicidade só pode dar quem tem condição de dar. Pense só, ninguém pode te dar o que não tem, não é? Pode prometer, mas não pode te dar o que não tem. Não pode. Eu posso te prometer, você vai ficar feliz por um tempo. Olha, hoje você está um cara muito elegante, você ajudou aqui na projeção e eu vou te dar R$1 milhão. Olha o sorriso dele. Você queria que, se você pudesse ver, só que tem uma coisa, irmão, estou te prometendo um negócio que não dá. Não vai falar, ficou triste já. Não vou entregar o que eu estou prometendo. E o que acontece é que a vida fica prometendo nos dar uma felicidade que vai durar para sempre, mas eles não têm felicidade para nos dar. Não essa que dura para sempre. Ou quem tem? Quem tem para dar felicidade que dura para sempre tem que ser alguém que viva para sempre. Para te dar felicidade sem fim, tem que ser alguém que não tem fim. Deus. Dinheiro pode te dar mais conforto, comida pode te dar um pouquinho mais de tranquilidade aqui dentro, mas felicidade que dura para sempre, só Deus. Jesus, quando fala isso, ele coloca a situação de modo que nós temos que refletir um pouco, porque tem coisas que nós vamos desfrutar já e tem outras que ainda não. Volta um pouquinho no texto de Lucas, no capítulo 6. Veja o que Jesus diz no capítulo 6. No versículo 20, na parte B.
Bem-aventurados vós, os pobres de espírito, ou os dependentes de Deus, os que não confiam na riqueza, mas confiam em Deus, porque vosso é o reino de Deus. Já perceberam? Vosso é o reino de Deus. Vamos com muita calma nessa hora, tá? Afinal de contas, eu sou um pré-milenista, já explico já. Vamos para frente. 21. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Não é agora. E depois no versículo 22, na parte B do 21, diz: bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Jesus, quando fala do reino de Deus, do governo de Deus, ele nos apresenta 3 realidades desse reino. Fica comigo, por favor, nesse ponto. Uma realidade, o reino de Deus místico. O reino de Deus em vós. Quando Jesus nos deu o Espírito Santo, meus queridos, nós vivemos a vida do reino de Deus em nós. Os dons e os poderes do reino de Deus em nós. Isso é místico, ninguém explica. Você está sentado aqui, outro dia estávamos conversando, e Efésios diz assim, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Você olha aqui, você vê cadeira. Não. Existe algo místico, no bom sentido da palavra místico, em que você está unido com Deus. Deus está em você, o Espírito de Deus está em você, o fruto do Espírito de Deus flui e nasce em você. Há um poder espiritual em você, há algo em você que transborda, que alcança, que contagia as pessoas que estão à sua volta. Você acredita nisso? Está em você, acredita ou não? Está bem devagar. Se você não acredita nisso, você não vai viver isso. Você precisa entender que Deus, a esperança da glória está em você. Místico. Mas há um outro lado, ético. O reino de Deus ético. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e justiça. Quando a gente sai lá para a rua e a gente vive uma vida diferente, uma vida de quem é súdito do reino, uma vida de quem sabe quais são os desejos de Deus, e a gente imprime isso nos nossos relacionamentos com bondade, com justiça, com honradez, é a ética do reino de Deus. Mas o reino de Deus também é escatológico, é futuro. Nem tudo é aqui, nem tudo é agora, mas a promessa é que quem é dele um dia vai desfrutar do pacote inteiro. Se a vida está te fazendo chorar, um dia você vai rir. Se a vida está te impondo tantas privações, um dia você terá muita fartura. Se a vida está te colocando numa situação de perseguição contínua, um dia você terá recompensa. Profetas também foram perseguidos assim. É místico, é ético, é escatológico. Eu olho para frente, para aquele dia glorioso, quando nós nos lambuzaremos no reino de Deus. Eu entendo, não é tudo agora. Eu entendo, não é tudo aqui. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo que prometeu. O que nós não podemos, queridos, nós não podemos entrar pela rota de buscarmos uma independência de Deus, num MMA de vida, num vale tudo para ser feliz já. Porque vão te enganar. Porque vão te dar um dinheirinho vagabundo de Monopoly. E quando você acordar no dia seguinte, você vai ver o quão infeliz você está sendo. Se você quer ser feliz de verdade, é com Deus. É para Deus. É encontrar vida nele. E se for preciso, algumas vezes, abrir mão de outras coisas, nós faremos isso de bom grado. Porque quem tem Deus, tem tudo. Quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. T.S. Eliot,
Ele foi um ganhador do Prêmio Nobel no ano de 1948. E ele não era um cristão. Depois ele veio a se converter e passou a escrever textos que faziam as pessoas refletirem a respeito da vida, do sentido da vida. Eu transcrevi aqui uma poesia dele, uma tradução livre, mas que faz a gente pensar um pouco. Olha só. Há mundo de primavera e outono, de nascimento e de morte. O infindável ciclo da ideia e da ação. Infindável invenção, infindável experimento. Do movimento traz conhecimento, mas não dá calma. Da fala dá conhecimento, mas não silêncio. Conhecimento das palavras, ignorância da palavra. Nosso conhecimento nos aproxima mais da ignorância. E nossa ignorância nos aproxima mais da nossa morte. Mas estar perto da morte não é o mesmo que estar mais perto de Deus. Cadê a vida? Cadê a vida que perdemos vivendo? Cadê a vida que perdemos vivendo? Cadê a sabedoria que perdemos no conhecimento? Cadê o conhecimento que perdemos na informação? O ciclo do céu dos séculos nos levou para longe de Deus e mais perto do pó. Só pode te dar felicidade eterna aquele que é eterno. E por que tanta frustração na sua vida? Porque você está buscando a sua felicidade naquilo que não pode te dar. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que nos ajude a vivermos essa felicidade de verdade. Coloque diante de Deus. Talvez nessa noite você está precisando se arrepender mesmo. Dizer, Senhor, eu estava buscando um lugar errado, me perdoe. Talvez nessa noite você está como aquele que está precisando do conforto, do consolo da palavra de Deus, por causa das lutas que você vem vivendo. Deus está aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está no nosso meio. Ele conhece os nossos corações e as nossas vidas. Ele é o nosso encorajador. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Senhor, que nessa noite nós possamos deixar de lado os nossos dinheirinhos de brinquedo, as nossas felicidades passageiras, as nossas coisas de meninos e meninas. Nós possamos, Senhor, recobrar o juízo e o discernimento de que a gente corre o risco de perder a vida enquanto se vive. Pai, Pai, dá-nos a graça nessa noite de sermos despertados para termos felicidade de verdade. Porque aí não é mais uma questão de circunstância, mas uma questão de relacionamento. Fica conosco, Senhor. Fica com teus filhos e filhas que aqui estão, Pai. Que nós sejamos um povo diferente. Que nós sejamos um povo que gosta da segunda-feira, Pai, da terça, da quarta. Que a nossa vida está em Ti. Que a Tua vida está em nós, Pai. E que assim, Senhor, nós possamos viver a ética do reino, enquanto esperamos a consumação do reino. Os pés aqui, enquanto nosso coração e mente está aí, oculto e guardado em Jesus, nosso Salvador. É no nome dele, Senhor, que nós oramos e agradecemos nessa noite. Amém, Senhor. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Amém. Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus.
Se você estiver livre na passagem de ano, marca lá no calendário 31. Depois a gente vai combinar. Tem que levar uns pés de alface, uns tomates, umas coisas lá, né? Se quem não é vegetariano pode levar um pernil, uma carne, não tem problema. Mas vamos levar um grupo para a gente celebrar o ano de 2014 e orar pelo ano de 2015, que vai se descortinar em breve. Vamos ficar em pé. E 28, não esquece, olha, a peça é boa. Eu assisti e eu gostei, viu? Peça muito legal. Se você tem amigos que não conhecem Jesus, é uma ótima oportunidade de você convidar, dia 28. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.